O livro de uma Crônicas faz parte do Antigo Testamento e é considerado uma releitura da história de Israel, com foco especial no reinado de Davi e na importância do culto a Deus. Escrito após o exílio babilônico, ele serve como um lembrete das raízes espirituais e históricas do povo de Israel, destacando a centralidade de Deus na vida da nação. O livro começa com genealogias que conectam Adão até Davi, enfatizando a continuidade da aliança de Deus com seu povo. Em seguida, ele se concentra no reinado de Davi, sua devoção a Deus e sua preparação para a construção do templo. Através de suas páginas, uma Crônicas nos ensina sobre a importância da adoração, da obediência e da liderança centrada em Deus. Resumo capítulo a capítulo. Uma Crônicas 1 a 9, as genealogias. Esses capítulos traçam a genealogia de Adão até as tribos de Israel, com foco especial na linhagem de Judá, da qual Davi e, posteriormente, Jesus Cristo descenderiam. As genealogias destacam a fidelidade de Deus às suas promessas e a importância de manter viva a memória das raízes espirituais do povo. Uma Crônicas 10, a morte de Saul. O capítulo relata a morte de Saul e seus filhos em batalha contra os filisteus. A morte de Saul é atribuída à sua desobediência a Deus, servindo como um alerta sobre as consequências de ignorar a vontade divina. Uma Crônicas 11 a 12. Davi é proclamado rei. Davi é ungido rei de Israel, e seus valentes guerreiros são apresentados. O texto destaca a união das tribos de Israel em torno de Davi, mostrando como Deus o escolheu para liderar seu povo. Uma Crônicas 13 a 16. A Arca da Aliança. Davi tenta trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, mas o transporte inadequado resulta na morte de Uzá. Após aprender a lição, Davi traz a arca corretamente, com grande celebração e adoração. Esse episódio enfatiza a importância de seguir as instruções de Deus e adorá-lo com reverência. Uma Crônicas 17. A aliança de Deus com Davi. Deus faz uma aliança com Davi, prometendo que sua descendência reinará para sempre. Essa promessa é cumprida em Jesus Cristo, o Messias, que descende da linhagem de Davi. Uma Crônicas 18-20. As conquistas de Davi. Davi conquista várias nações inimigas, expandindo o território de Israel. Essas vitórias são atribuídas à bênção de Deus sobre Davi e seu reino. Uma Crônicas 21-22. O censo e a preparação para o templo. Davi realiza um censo que desagrada a Deus, resultando em uma praga sobre Israel. Arrependido, Davi compra a eira de Ornã, onde o templo será construído. Ele começa os preparativos para a construção do templo, reunindo materiais e instruindo seu filho Salomão. Uma Crônicas 23-27. A organização do culto. Davi organiza os levitas, sacerdotes, músicos e outros servos do templo. Ele estabelece uma estrutura para garantir que o culto a Deus seja realizado de forma ordenada e reverente. Uma Crônicas 28-29. A transição para Salomão. Davi entrega a Salomão os planos para o templo e o encoraja a seguir a Deus. Ele faz uma doação generosa para a construção do templo, e o povo também contribui com entusiasmo. Davi morre, e Salomão assume o trono, cumprindo a promessa de Deus. Conclusão. O livro de uma Crônicas é uma celebração da história de Israel, com foco especial no reinado de Davi e na centralidade de Deus na vida do povo. Ele nos ensina sobre a importância da adoração, da obediência e da liderança centrada em Deus. Através das genealogias, das conquistas de Davi e dos preparativos para o templo, vemos como Deus cumpre suas promessas e guia seu povo. Essas lições continuam relevantes hoje, lembrando-nos de manter Deus no centro de nossas vidas e comunidades. Comparativo com os dias atuais. Liderança centrada em Deus. Em uma Crônicas, Davi é retratado como um líder que busca seguir a Deus e promover a adoração. Nos dias atuais, líderes que priorizam valores éticos e espirituais tendem a inspirar confiança e promover o bem-estar coletivo.
A liderança centrada em princípios divinos pode trazer estabilidade e prosperidade. 2. A importância da adoração. Em 1 Crônicas, a adoração a Deus é central na vida de Israel, especialmente com a preparação para o templo. Nos dias atuais, a adoração e a espiritualidade continuam sendo fundamentais para muitas pessoas, oferecendo sentido, esperança e orientação em meio aos desafios da vida. 3. Consequências das escolhas. Em 1 Crônicas, o censo realizado por Davi traz consequências negativas, mostrando a importância de obedecer a Deus. Nos dias atuais, nossas escolhas, sejam individuais ou coletivas, têm impactos profundos. A obediência a princípios divinos pode trazer bênçãos, enquanto a desobediência pode levar a consequências desastrosas. 4. União e trabalho em equipe. Em 1 Crônicas, as tribos de Israel se unem em torno de Davi, e o povo contribui generosamente para a construção do templo. Nos dias atuais, a união e a colaboração são essenciais para alcançar objetivos comuns, seja em famílias, comunidades ou nações. 5. Planejamento e preparação. Em 1 Crônicas, Davi faz preparativos detalhados para a construção do templo, garantindo que tudo seja feito com excelência. Nos dias atuais, o planejamento e a preparação são fundamentais para o sucesso em qualquer área da vida, desde projetos pessoais até iniciativas comunitárias. Conclusão do comparativo. O livro de 1 Crônicas oferece lições atemporais que ressoam profundamente em nosso mundo moderno. A importância da liderança centrada em Deus, a centralidade da adoração, as consequências das escolhas, a união e o planejamento são temas que continuam relevantes. Ao refletir sobre essas histórias, podemos aprender a aplicar princípios bíblicos em nossas vidas e sociedades, buscando um caminho de sabedoria, obediência a Deus e compromisso com o bem comum. Em um mundo cheio de desafios, as lições de 1 Crônicas nos inspiram a manter Deus no centro de tudo o que fazemos. A importância das raízes e da identidade. Comentário. As genealogias em 1 Crônicas, capítulos 1 a 9, podem parecer tediosas à primeira vista, mas elas têm um propósito profundo: mostrar que o povo de Israel tem uma história e uma identidade ligadas a Deus. Essas listas conectam Adão até Davi, destacando a continuidade da aliança divina. Reflexão para hoje. Conhecer nossas raízes e nossa história espiritual é essencial para entender quem somos e para onde estamos indo. Isso nos ajuda a manter viva a fé e a transmitir valores às próximas gerações. A reverência na adoração. Comentário. A história da tentativa de Davi de trazer a Arca da Aliança, capítulos 13 ao 16, mostra que a adoração a Deus deve ser feita com reverência e de acordo com suas instruções. A morte de Uzá serve como um alerta sobre a importância de respeitar a santidade de Deus. Reflexão para hoje. Em um mundo onde a adoração muitas vezes é tratada com superficialidade, 1 Crônicas nos lembra de buscar a Deus com seriedade e humildade, reconhecendo sua grandeza e santidade. A generosidade como parte da adoração. Comentário. Davi e o povo de Israel demonstram generosidade ao contribuir para a construção do templo, capítulos 28 e 29. Davi doa não apenas recursos materiais, mas também seu coração e sua liderança. Reflexão para hoje. A generosidade é uma forma de adoração. Quando contribuímos com nosso tempo, talentos e recursos para a obra de Deus, estamos demonstrando gratidão e confiança em sua provisão. O perigo da autossuficiência. Comentário. O censo realizado por Davi, capítulo 21, revela uma tentação comum: confiar mais em números e recursos humanos do que em Deus. A consequência foi uma praga que atingiu Israel. Reflexão para hoje. Em uma cultura que valoriza a autossuficiência e o sucesso pessoal, 1 Crônicas nos lembra de que nossa confiança deve estar em Deus, não em nossas próprias capacidades ou conquistas. A organização como expressão de excelência. Comentário. Davi organiza os levitas, sacerdotes,
músicos e outros servos do templo, capítulos 23 a 27, para garantir que o culto a Deus seja realizado com excelência e ordem. Reflexão para hoje: a organização e o planejamento são expressões de respeito e dedicação. Seja na vida espiritual, profissional ou familiar, buscar a excelência honra a Deus e beneficia a todos. A transição de liderança. Comentário: Davi prepara Salomão para sucedê-lo, entregando-lhe os planos do templo e encorajando-o a seguir a Deus. Capítulos 28 e 29. Essa transição é feita com sabedoria e cuidado. Reflexão para hoje: a transição de liderança é um momento crucial em qualquer organização ou família. Preparar a próxima geração com sabedoria e integridade é essencial para garantir um futuro sólido. A centralidade de Deus na história. Comentário: uma Crônicas enfatiza que a história de Israel é, na verdade, a história do relacionamento de Deus com seu povo. Cada vitória, cada derrota e cada promessa cumprida apontam para o caráter fiel de Deus. Reflexão para hoje: nossa história pessoal também é parte da história maior de Deus. Ele está no controle, e suas promessas são fiéis. Podemos confiar que Ele cumprirá seus propósitos em nossas vidas. A importância da memória coletiva. Comentário: uma Crônicas foi escrito após o exílio babilônico, em um momento em que o povo de Israel precisava se reconectar com suas raízes e identidade. Reflexão para hoje: em um mundo de mudanças rápidas e constantes, é importante lembrar de onde viemos e para onde estamos indo. A memória coletiva fortalece nossa fé e nos ajuda a enfrentar os desafios do presente. Conclusão dos comentários extras. O livro de uma Crônicas é muito mais do que um relato histórico. Ele é um convite a refletir sobre nossa relação com Deus, nossa identidade como seu povo e nossa responsabilidade de viver de acordo com sua vontade. Através das histórias de Davi, das genealogias e dos preparativos para o templo, vemos que Deus está no centro de tudo e que sua fidelidade nunca falha. Essas lições continuam a nos inspirar e a nos desafiar a viver com propósito, reverência e generosidade. Se gostou, já curte e segue para mais vídeos como este. Não esquece de ativar o sininho. Deus abençoe a todos.